por que que você precisaria de um curso, uma jornada de autoconhecimento? Eu vou te contar a minha história, por que que é que eu tive que fazer essa jornada. Porque eu precisava urgentemente aprender a controlar as minhas emoções. Eu precisava encerrar definitivamente ciclos negativos que só estavam me levando para o buraco e voltar a usar a minha intuição para fazer escolhas melhores e diferentes do que eu vinha fazendo. Então, deixa eu te contar essa história. Apesar de eu já ter estudado muito sobre desenvolvimento humano, terapias, autoconhecimento, astrologia, magia, chegou um momento da minha vida em que eu deixei o autoconhecimento totalmente de lado e me enfiei numa caixinha. Eu estava vivendo em função dos outros e sob um sistema de regras de uma religião. Era como se eu não estivesse mais vivendo a minha própria vida e estivesse parada em um ciclo que estava drenando a minha energia. Então eu vivia esgotada, sem criatividade, sem vontade de fazer mais nada. Estava depressiva e super ansiosa. E aí veio a pandemia e eu, como todo mundo, tive que fechar a minha loja física no primeiro dia de lockdown e eu resolvi que eu não podia mais viver daquele jeito, que eu tinha que montar uma jornada com tudo que eu já tinha aprendido, estudado e colocado em prática nos meus atendimentos, que eram mais de 15 anos que eu vinha fazendo atendimentos. Para o quê? Para me curar. Então, o que que eu fiz? Eu montei essa jornada e antes de terminar de contar essa história, eu vou te contar como eu criei a bússola da jornada intuitiva. A base desse método é a jornada do tarô. E você não precisa saber tarô, porque aqui não é um curso de tarô. Através da energia do arquétipo de cada carta, eu montei essa jornada de autoconhecimento. E é essa jornada que você vai percorrer. A jornada tem uma sequência de 22 cartas, que é a jornada do louco. Só que aqui não é o louco, é a louca, é um resgate do sagrado feminino. São mais de 70 aulas e em cada carta você terá o cristal que possui a mesma energia da carta para você poder usar no seu dia a dia, o autoconhecimento e a energia do tarô. E agora eu vou te dar um exemplo, mesmo fora de ordem, de como que é que funcionam as cartas, né, dentro da jornada. Na aula do pendurado, que é essa carta aqui, eu vou trabalhar com você a ideia de que você muitas vezes está em um problema e não consegue sair dele porque você precisa aprender a olhar ele de fora. Então, você precisa de um outro ângulo de visão. Você precisa muitas vezes pedir a orientação para outras pessoas, ou mesmo você sair deste lugar e ir para o lugar de espectadora do seu problema. Então, como que eu vou trazer isso para você dentro da sua jornada? Além da aula do autoconhecimento, você vai ter aulas de como utilizar o oráculo e o pêndulo. Por quê? Porque o oráculo e o pêndulo eles são outras alternativas para que você tenha uma visão diferente do que você está enxergando no seu problema. Outro exemplo que eu vou te dar é da aula da sacerdotisa. Então, nessa aula, o que é que você vai aprender sobre no aspecto de autoconhecimento? É uma aula inteira falando sobre intuição. Como você desbloquear a sua intuição, qual é a melhor, o que é, né? Como tratar com a sua intuição, como lidar com ela, qual é a melhor maneira de você utilizá-la no seu dia a dia e que muitas vezes todas as respostas que você precisa tá aí dentro de você. Você só precisa ouvir essa vozinha aí que fica falando com você e usar a intuição ao seu favor para que você tome melhores decisões todos os dias da sua vida.
ouvindo você mesma, o que você realmente quer e o que você realmente precisa. Já na aula da força, que é essa carta aqui, a gente vai fazer um mergulho profundo nas suas sombras. Então você vai aprender o que são as sombras e que elas não são um bicho de sete cabeças, não é nenhum leão, né, que você precisa matar todos os dias. Na verdade, você precisa entender o que que é e você precisa usar ao seu favor. E o último exemplo que eu vou te dar é da carta da Lua, que é essa carta linda aqui, que é uma carta que fala sobre a Lua, lógico, mas o que você vai aprender na parte de autoconhecimento é como você está se enxergando. Então, como você se enxerga, como você se mostra para o mundo. Então, é uma carta que vai falar sobre isso. Na aula prática, você vai aprender a fazer o que? Você vai aprender sobre as energias das fases da Lua. Qual é o momento certo? O que você precisa fazer naquele momento? O que não é muito bacana você fazer? Então, como você vai utilizar a energia das fases da Lua ao seu favor no seu dia a dia. E também você vai aprender nessa aula a como utilizar a mandala lunar. Então você vai trazer a força da Lua e toda a sua intuição, tudo que ela traz para você para o seu dia a dia. Então aqui eu te dei uns exemplos, eles foram fora de ordem, como eu já te falei da jornada, mas a jornada ela tem uma sequência lógica e racional muito bem pensada para produzir insights e trabalhar o problema de forma leve e intuitiva. A jornada é toda costurada, como se fosse uma colcha de retalhos. E conforme você vai avançando na aula, né, andando na sua jornada, você vai percebendo que o que você está aprendendo na aula é a energia que você vai acabar mexer. Então é o que vai refletir no seu mundo exterior. O tarô faz isso, né, com a energia da carta. É como se o universo vibrasse aquela energia para você poder colocar em prática tudo que você aprendeu. E como o nome já diz, é uma jornada, tem começo e fim. Você vai mapear no início da sua jornada como está a sua vida no momento em que ela vai começar. E no término dela também, para entender o que é que você quer do seu novo ciclo. Então, agora que você entendeu como eu criei a bússola da jornada intuitiva, eu vou voltar para minha história. Então, eu fiz todo esse processo porque eu precisava me curar. Eu era dirigente em uma religião e estava apenas ajudando os outros e não ajudando mais a mim mesma. Eu estava esgotada energeticamente e não tinha a ver com a espiritualidade, tinha a ver com o fato de eu ter deixado de olhar para mim. A espiritualidade continua aqui dentro de mim, cada vez mais forte, só que agora guiada pela minha intuição. E foi ela, inclusive, que me fez percorrer essa jornada de limpeza emocional, autoconhecimento, autocuidado e intuição. E o mesmo pode acontecer com você se você quer ter emoções mais equilibradas, aprender a usar as fases da lua a seu favor, ter segurança em usar sua intuição, ela será sua guia. Fazer o processo de autoconhecimento de forma leve e intuitiva, tratar de emoções como mágoas e ressentimentos, criar os seus próprios rituais, aprender a tomar decisões certeiras com facilidade, aprender a usar oráculo e pêndulo, entender como lidar com os ciclos e por que as coisas se repetem, canalizar o seu bullet journal, trazer a espiritualidade para o dia a dia, melhorar a autoestima e se tornar mais confiante. Usar cristais no seu dia a dia para potencializar os resultados da sua jornada, usar as forças da natureza ao seu favor, aprender a usar a mandala lunar, aprender a usar as afirmações positivas e o rastreador de hábitos, aprender a observar, registrar e revisar para mudanças de resultado, trazer o seu pensamento para o presente
diminuindo a ansiedade. Muita coisa, né? Agora tem também o outro lado. Se você está buscando uma fórmula mágica e é preguiçosa, que não gosta de escrever ou colocar a mão na massa, não quer explorar o seu potencial, acha que não precisa aprender mais nada, né? E acredita que as coisas vão se resolver sozinhas, que tudo que acontece na sua vida é culpa dos outros e ainda não quer ou tem medo de experimentar coisas novas e diferentes, esse curso não é para você. E o que tem dentro da sua jornada são mais de 70 aulas gravadas para você assistir quando e como quiser durante um ano. Você vai receber também o mapa mental de todas as aulas. Esse mapa mental vai ajudar você a estudar, a gravar melhor cada ensinamento de cada aula. Além disso, você vai receber também PDFs que você vai poder imprimir para fazer as atividades das aulas. Essas aulas, elas são divididas em fases, são 8 fases que você vai percorrer dentro da sua jornada. E também você tem uma fase extra, que é chamada de baú mágico. Essa é uma fase especial, porque ela é uma fase potencializadora de energia. Então, o que é que tem dentro dela? Um pack de afirmações positivas, todas elas com propósito, um guia de banhos mágicos, meditações guiadas, 2 tipos de elixir, um de limpeza espiritual e um SOS energia, e o guia fumaça mágica para você aprender a como purificar, energizar e intencionar através da fumaça. E além de tudo isso, você também vai ganhar bônus. O bônus é super especial porque ele tem um e-book de pedras que eu fiz com o maior carinho para você usar as pedras no seu dia a dia, além de usá-las na sua jornada. E a cereja do bolo, que é mentoria comigo ao vivo. E para que você tenha certeza de que essa jornada vai funcionar para você, eu vou te dar 15 dias de garantia em que você vai poder assistir o curso e qualquer coisa eu vou devolver o seu dinheiro de volta sem mimimi, sem perguntas. Então, eu estou assumindo o risco por você. Então, se você quer desenvolver e praticar o autoconhecimento, entender, desenvolver e potencializar a sua intuição, melhorar a conexão com a sua espiritualidade, aumentar o seu bem-estar, entender por que as coisas acontecem de forma repetida na sua vida, aprender a tomar decisões certeiras, começar a se priorizar e se cuidar, fazer transformações na sua vida, mas não sabe por onde começar nem o que fazer primeiro. Ter uma vida mais organizada e que nutra sua alma, entender mais como funcionam as energias e magias, ter mais confiança e ter autonomia para realizar rituais, se livrar do sentimento de estar presa a uma situação ou pessoa do passado e acabar o dia com energia de sobra para você e para os outros, é só clicar no botão abaixo que eu estou aguardando você para ser a sua bússola nessa jornada. Te espero lá!